O salto triplo faz parte da competição olímpica desde sua primeira edição moderna em Atenas em 1896. O primeiro campeão olímpico foi o americano James Connolly. Nos primeiros jogos, porém, os dois primeiros pulos do salto eram dados no mesmo pé e então o salto final. Assim como no salto em distância, no início também havia a modalidade do salto triplo sem corrida, apenas com a impulsão do corpo saindo da inércia, modalidade não mais disputada. O salto triplo estreou para as mulheres apenas em Atlanta em 1996, exatamente 100 anos depois de sua introdução nos Jogos Olímpicos, sendo vencido pelo ucraniano Inessa Krevich. Alguns dados mostram que o salto triplo começou com os Celts nos Jogos Tahitianos no século II. Antigamente, irlandeses e escoceses tinham comando da prova. Depois, japoneses, australianos e brasileiros foram se especializando. E hoje, dentre todas as modalidades do atletismo olímpico, esta é a de maior tradição para o Brasil, possuindo grandes nomes na história do salto, como Ademar Ferreira da Silva, recordista mundial e bicampeão olímpico. Em sua segunda tentativa, Ademar assumiu a liderança e quebrou seu próprio recorde mundial. Mas o dia 23 de julho de 1952 será lembrado como um dos dias mais marcantes da história das Olimpíadas. No seu quarto salto, ele alcançou 16 metros e 22 centímetros e novamente quebrou o recorde mundial. Ademar Ferreira da Silva venceu o primeiro ouro para o Brasil em 32 anos. Nelson Prudêncio, recordista mundial e medalha de prata na Cidade do México em 1968 e bronze em Munique, 1972. João Carlos de Oliveira, conhecido como João do Pulo, recordista mundial e medalhista de bronze em Montreal, 1976 e Moscou, 1980. E também Jadel Gregório, 3 vezes medalha de prata em mundiais e o recordista lusófono com 17,90 metros. A prova de salto triplo consiste em quem salta mais longe após realizar 3 saltos. A pista possui um corredor que acontece a corrida inicial da prova. Esse corredor possui no mínimo 40 metros de comprimento e 1,22 m de largura, sendo que no final desse corredor temos a caixa de areia. No decorrer desse corredor, possuímos 2 tábuas de impulsão, uma feminina e outra masculina. A feminina possui 11 metros de distância entre a tábua de impulsão e a caixa de areia, e o masculino 13 metros de distância entre a tábua de impulsão e a caixa de areia. É na tábua de impulsão que vai acontecer o início da primeira impulsão. O salto triplo consiste em os 2 primeiros impulsos serem com a mesma perna, e no terceiro deve haver a troca de perna. Ou seja, se o atleta realizar a primeira impulsão com a perna direita, a segunda impulsão também deve ser com a perna direita, e a terceira impulsão com a perna esquerda. O salto triplo é dividido em 3 fases. A primeira é a fase da preparação para o salto, ou seja, a corrida que o atleta vai fazer para conseguir uma maior impulsão. A corrida ela pode ser ritmada e progressiva, ou só progressiva, varia de atleta para atleta. Além disso, o atleta tem livre-arbítrio para correr a distância que quiser, não necessitando correr toda a distância do corredor. A segunda fase são os 3 impulsos e o salto em si. E a terceira fase é a queda, que pode ser no estilo grupado ou no estilo arco, usados também no salto em distância. Irei falar das regras básicas do salto triplo. No primeiro exemplo, mostro o atleta pisando na plasticina, queimando a largada e invalidando o salto. No segundo exemplo, mostra o atleta usando a perna nativa para dar mais impulso, também invalidando o salto. No terceiro exemplo, mostra o atleta dando passada alternada no segundo salto, sendo que o certo seria alternar a perna no terceiro salto. No quarto exemplo, o atleta utiliza outra perna no segundo e no terceiro salto. Deveria ocorrer de forma que o atleta dá os 2 primeiros saltos com uma perna e o último salto com outra perna. No quinto exemplo, o atleta, depois de executar seus 3 saltos, ele não consegue atingir a areia. No último exemplo, o atleta, após fazer o salto, ele volta pela parte da frente da caixa de areia. Não pode, ele tem que sair pela parte de trás da caixa de areia. No salto triplo existem 2 bandeiras. Bandeira branca para autorizar o salto e quando o salto ocorre de forma válida, e a vermelha para invalidar o salto. Agora iremos falar de 4 atletas recordistas.
Christian Taylor é um saltador campeão olímpico e mundial norte-americano, especialista no salto triplo. Começou sua carreira de vitórias internacionais ainda como juvenil, ao vencer o salto triplo e ter ficado em terceiro lugar no salto em distância no Campeonato Mundial Juvenil de Atletismo em 2007, na Tchecoslováquia. Christian Taylor conquistou medalhas de ouro nos Jogos Olímpicos de Verão de 2016 em salto triplo masculino. João Carlos de Oliveira, mais conhecido como João do Pulo, foi um atleta especializado em saltos, sendo ex-recordista mundial do salto triplo, medalhista olímpico e tetracampeão pan-americano no triplo e no salto em distância. Além disso tudo, João do Pulo foi também militar e logo depois de um desastre automobilístico em que perdeu uma perna, ele abandonou o atletismo e tornou-se político. Keila da Silva Costa é uma atleta brasileira especialista em salto triplo e em distância. Conquistou medalha de bronze no salto triplo com a marca de 13 metros e 70 centímetros. Também conquistou medalha de prata no salto em distância e salto triplo nos Jogos Pan-Americanos de 2007. Catarina Aimberg Mena é uma saltadora colombiana, bicampeã mundial e campeã olímpica de salto triplo. Além desta modalidade, também compete no salto em distância e salto em altura. Em 2015, conquistou sua terceira medalha pan-americana em Toronto e o bicampeonato no salto triplo com marca de 15 metros e 8 centímetros. E depois de um mês, foi campeã mundial em Pequim 2015 com uma marca de 14 metros e 90 centímetros. Para executar a técnica do salto triplo, é necessário seguir algumas fases, que consistem em preparação, corrida de aproximação, impulsão e flutuação. A preparação consiste na concentração do atleta que está posicionado no corredor de salto, a uma distância da tábua de impulsão, definida durante os treinos. A corrida de aproximação é a corrida até a tábua de impulsão. A corrida pode ser progressiva ou ritmada e progressiva. Corrida progressiva é quando o atleta corre até a tábua de impulsão em alta velocidade. A corrida ritmada e progressiva é quando o atleta altera a amplitude e a frequência de passadas. O importante é chegar na tábua de impulsão em alta velocidade com a perna de impulsão. Para maior aproveitamento do salto, deve ser realizado sobre a tábua de impulsão com a planta do pé mais forte do atleta, buscando força vertical e elevação. A perna contrária à de impulso, perna de chute, é elevada para frente e para cima, com flexão dos joelhos e auxílio dos braços. Flutuação. Momento que aparece a diferença da técnica de acordo com o estilo desenvolvido em treinamento. As técnicas são as seguintes. Grupado. A partir da extensão dos membros superiores e inferiores, o atleta busca levar as mãos até os pés, inclinando o tronco à frente para atingir maior distância. Estilo arco. Após a elevação, o atleta provoca um atraso na perna de chute e também nos braços, adiantando seu quadril, provocando um movimento de arco com o corpo. Agora vamos falar de 2 educativos que podem ser trabalhados em escolas. O primeiro educativo, o aluno deverá realizar 2 saltos com a mesma perna e um terceiro com a perna alternada, e por fim cravar o salto com as 2 pernas. A distância vai de acordo com a dificuldade observada pelo professor em relação aos alunos. Já no segundo educativo, realizamos uma adaptação de mãe da rua, em que os participantes devem atravessar de um lado para o outro com uma perna só. E o pego tem como objetivo fazer os mesmos, encostar os 2 pés no chão. Todos esses educativos vêm com o objetivo de gerar uma vivência inicial dos alunos com o salto triplo. E também, esses educativos são de fácil adaptação à escola, pois não necessita de grandes materiais e nem de muito espaço.